7h30 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje, com muito prazer, recebendo aqui a antropóloga, a Juliana Blasi Cunha, antropóloga e autora de uma nova obra, aí, um novo livro sobre a Tafona. Juliana, primeiramente, muito obrigado, né, pela sua conexão aqui conosco, muito obrigado pela sua participação no programa. É um prazer recebê-la aqui para falar de Atafona. Então, é sempre muito bom. A nossa região toda é muito apaixonada por essa Atafona. Tem muita história para contar. Acho que você deve ter aí uma série de livros sobre a Atafona e pode fazer, porque vai dar, né? E sobretudo pelo seu talento também. Mas de antemão, agradecer a você por estar conosco nesta manhã. Seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Obrigada, bom dia. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite feito pelo Arnaldo Neto, pelo Cláudio Nogueira. É um prazer estar aqui para falar sobre o livro, divulgar esse livro que está saindo agora, né, em publicação. Foi uma pesquisa feita há 15 anos atrás, mas só agora eu tive a oportunidade de publicar. E aí, só para iniciar, eu queria fazer uma pequena correção, que a minha graduação não foi feita na UENF, e é só porque, assim, em tempos de tantas mentiras e informações passadas erradas, tantos doutorados em Harvard que nunca existiram, né, que a gente tem visto aí, essas atribuições de títulos equivocados, eu gosto de colocar sempre direitinho onde eu estudei. Então, minha graduação foi na UFRJ, o meu mestrado, aonde essa pesquisa foi desenvolvida, isso aqui é fruto da minha pesquisa de mestrado, foi na UF, em Niterói, no PPGA, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia, e o meu doutorado foi na USP. Na UENF é onde eu estou agora, como pesquisador pós-doutorado. Então, esse é meu vínculo com a UENF. Eu não fiz graduação na UENF, só essa pequena correção, e agradecer imensamente pelo convite. Nos desculpe. Não, o equívoco até foi meu, depois a gente corrige lá na matéria. Não tem problema. Que a gente fica puxando esses... que a gente tem visto recentemente. Não, com certeza. Não, e a gente fica puxando esses talentos para cá, né, Arnaldo? Exato, Mas vamos começar a falar sobre a obra, Juliana. Como eu falei, mais um livro sobre a Tafona. Temos alguns, acredito que você bebeu nessas fontes para a sua matéria, para a sua tese que veio agora a ser publicada. Mas sociabilidade e memória em um balneário no norte do estado do Rio de Janeiro. Qual o seu vínculo, qual a sua história com a Tafona que te levou a fazer essa pesquisa? Bom, a minha família materna é de Campos e desde 1947 a gente tem uma casa aqui em Atafona, no balneário. Uma casa que foi construída pelo meu bisavô. Antes disso, eles já veraneavam em Atafona, mas veraneavam em casas alugadas, né? E em 47 construíram a casa da família aqui, e eu, desde que nasci, né, há 38 anos, eu passei todos os meus verões em Atafona. Eu fui batizada na Igreja da Penha e tenho um vínculo emocional, um vínculo afetivo muito forte com o lugar, né? Por todo esse pertencimento, né? Esses verões passados aqui. E aí, ao final da minha graduação em Ciências Sociais, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer a minha dissertação, de fazer o meu mestrado sobre a Tafona. Inicialmente, a pesquisa seria sobre os pescadores, sobre o impacto do avanço do mar na vida da comunidade local, mas ao longo da pesquisa, outras nuances foram se apresentando e se revelando também interessantes para a compreensão da história desse lugar. Então, a pesquisa, por fim, acaba por ter um foco muito grande nas famílias dos antigos veranistas que passaram a vir para Tafona aproximadamente desde o início do século XX, né? Famílias essa que, em sua grande maioria, são famílias, né, da cidade vizinha de Campos dos Goytacazes, daquilo que no livro a gente chama de famílias tradicionais de Campos, que elegem a Tafona como seu balneário, como um lugar para o qual
todos os anos, né, sazonalmente, essas famílias migram com a família inteira, grande parte da casa, com os pertences, para desfrutar os meses de férias em Atafona. Então, esse acaba sendo o recorte da minha análise, né? Essa é uma das formas de pensar a Atafona, é uma das histórias, né? Quando a gente escreve um trabalho na área de ciências sociais, a gente nunca dá conta da totalidade, né? O objetivo não é contar a história de toda a Atafona, de todas as instituições, de todos os aspectos da vida social, mas a gente escolhe um ângulo a partir do qual a gente vai abordar essa realidade. Esse foi o ângulo que acabou tendo um destaque na minha dissertação. Contar um pouco da história dessas famílias no balneário e, a partir dessa história, reconstituir um pouco da história da vida social local, que caracterizava, que marcava um estilo de vida, um modo de vida de uma Atafona no passado, né? Que teve aí, digamos que, o seu auge como balneário entre as décadas de 60 e 70, e depois, né, com o avanço do mar e com outras questões também relacionadas a uma crise pela qual passa esse grupo, a Atafona vem sofrendo uma série de alterações também que caracterizam uma mudança nesse estilo de vida, nesse modo de vida do lugar. Então, esse é um recorte inicial, assim. Entendi. Agora, nessa sua pesquisa, nesse seu recorte, você tenta trazer, de alguma forma, quando que começa isso? Para sua família você coloca 47, mas um pouquinho antes. Mas quando que começa? Quando que a sociedade campista começa a migrar para a Atafona na temporada de verão? É possível a gente chegar aí a algum consenso de tempo, de período quanto a isso? A gente data aproxima pelas casas, né? E isso é um indício. Muitas das casas têm datas. A gente consegue reconstituir a história dessas casas. É início do século XX, né? Se a gente pegaria e nesse período inicial também era muito presente algumas famílias de São João da Barra, né? E esses campistas alugavam. Nesse período inicial não tinham ainda as casas no balneário. Né? Isso começa mais lá para a década de 40, uma ou outra, e mais massivamente a partir da década de 50, 60, que essas casas desses veranistas começam de fato a ser construídas e a marcar uma presença dessas famílias, né? Grande parte aqui do balneário, essas casas são casas de veranistas. A avenida, uma das avenidas principais era conhecida como Avenida dos Campistas também, né? Por serem ruas né? Projetadas e tal. Então, desde o início do século XX, você tem o início, né, dessa procura por Atafona como um balneário. Nessa fase inicial, tinha uma marca muito grande, né, que a gente encontra na narrativa desses interlocutores. Eu trabalhei, a minha pesquisa foi feita entre 2005 e 2006, aproximadamente. E aí eu fiz muitas entrevistas com alguns desses antigos veranistas. Na ocasião, essas pessoas tinham aproximadamente entre 80 e 90 anos. Ou seja, elas são pessoas que nasceram na década de 20, né? Aproximadamente. Hoje em dia, fazendo a revisão para a publicação desse livro, né, eu me dei conta que grande parte dos meus interlocutores, ao longo desses 15 anos, de quando a pesquisa foi feita para agora, grande parte dos meus interlocutores faleceu, né, ao longo desses 15 anos. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me fez ter certeza de que seria importante publicar esse livro, porque ele é um registro, né, de uma parte da história desse lugar, né? Eu acho que é bom sempre frisar isso. Isso é uma parte, há muitas outras histórias sobre a Atafona, muitas outras possibilidades de análise. Mas, então, respondendo a sua pergunta, a gente data do início do século XX, né? O início dessa busca pelo balneário. Porque a gente tem algumas histórias, por exemplo, que a gente ouve lá em Atafona, a devoção à Nossa Senhora da Penha, por exemplo, né, que é um marco também. Você falou das famílias de São João da Barra, que também se deslocavam para a praia de Atafona no período de verão, e o verão só terminava na festa da Penha, não terminava né, junto com o retorno às aulas, para as famílias de São João da Barra, que dava para se deslocar de maneira mais fácil. E já havia esse vínculo de Atafona com São João da Barra desde a construção da Igreja da Penha, no século anterior.
lá entre 1850, porque de Atafona saíam para Vila Velha para a Festa da Penha, no convento da Penha. E depois, por uma promessa, construíram a capela lá. Então já existia esse vínculo. Então não é uma história que começa... As casas podem ser no século XX, mas é um vínculo bem mais antigo, né? Não, com certeza. Inclusive, no livro eu abordo isso, né? Há um capítulo em que fala uma parte das relações históricas, né? A busca de Campos para chegar a Atafona, a São João da Barra, ela não se dá inicialmente em termos apenas de lazer, é uma busca econômica, né? Você busca Atafona, você busca o Porto de São João da Barra para dar vazão, né, à produção açucareira de Campos, né? Esse é o vínculo inicial, isso é também abordado no livro, né, através da obra do Alberto Ribeiro Lamego. Esses vínculos históricos, né? Eu falo da fundação da Vila de São João da Barra, né, da Vila de São João da Praia, da Vila de Campos, da Vila de São Salvador, né, na ocasião, e o início dessas relações históricas entre Campos e Atafona e São João da Barra, que se dá por razões, inicialmente, razões econômicas, né? É através do Paraíba que Campos vai escoar a sua produção. Campos, como bem sabemos, não tem acesso ao mar, né? Então a gente tinha em São João da Barra um porto muito importante, que funcionou. Então, assim, esse tipo de relação é mais antiga, mas como um balneário, especificamente, a gente pode dizer, pode colocar aí, pode datar o início do século XX. Obviamente que anteriormente há outras relações, a relação através da igreja, da Festa da Penha, há outros vínculos que ligam essas cidades, né? E é interessante de perceber esses vínculos e como que essas barreiras, né, do território, né, de marcação, de divisão de municípios são barreiras simbólicas, né? Porque as relações entre... A Atafona é conhecida como praia dos campistas, ainda que não seja, né? A Atafona pertence ao município de São João da Barra, mas é marcadamente, frequentadamente por famílias de Campos, né? Então essas relações são relações anteriores, e por motivos anteriores que o motivo do lazer, da vilejeiatura. Você já citou aí o Alberto Lamego, que eu não tinha dúvida que estaria como uma das fontes da sua pesquisa, mas quais foram as principais fontes de subsídio científico mesmo para a conclusão da sua pesquisa? Além do Alberto Lamego, onde mais você encontrou subsídio histórico para chegar aí a algumas narrativas da história, do seu livro? Então, Arnaldo, eu uso o Lamego, eu trabalho com o Júlio Fedite também, que é outro escritor, né, autor, campista, em termos de reconstituir essa, digamos que uma história oficial, né, uma história que esteja escrita nos livros, mas na antropologia, e nesse meu trabalho especificamente, eu trabalho muito com história oral, que é a história tal como contada pelas pessoas que viveram essa história. Né? Eu faço um trabalho, eu fiz uma pesquisa em arquivos também, né, no Arquivo Municipal de Campos, em Tocos, sobretudo nas colunas sociais, já que eu estou tratando dessas famílias, né, para entender as formas de vivência delas aqui, mas o meu foco são as pessoas, são os meus interlocutores, são pessoas que viveram essa história, pessoas que acompanharam esse processo, que tiveram as suas casas. Então eu entrevistei uma série, né, um número determinado de pessoas, de famílias que tiveram uma casa, algumas que tiveram a casa levada pelo mar, outras não, mas que têm uma história, que têm uma experiência sobre esse lugar, que contam, através da história da construção da sua casa, você conta a história sobre o lugar. Né? Você vai falar, quando minha casa foi construída, aqui ao redor não tinha nada, foi na década de 60 que aqui foi ganhando. E aí você vai juntando histórias com histórias e você vai tendo uma recorrência. Obviamente que essas narrativas, elas são submetidas à análise, né? A gente vai conferir, vai contrastar uma com a outra, ver se as histórias batem, para você chegar a uma história sobre a formação, sobre o modo de vida que essas famílias, sobre as formas de sociabilidade nessa família, nesse lugar. Então, assim, você fala em fonte científica e tudo, na antropologia, na nossa forma de trabalhar, na nossa metodologia, ela trabalha principalmente com a observação,
né, a observação participante, a observação das coisas em relação. Então, eu fiz um trabalho de observação também na festa da Penha, eu fiz muita observação no mercado de peixes, eu ficava ali observando, tentando perceber um pouco dessa mudança nessa relação entre a frequentação do balneário, a relação entre o campista e a população local, né, de Atafona. E eu trabalhei, sobretudo, com memória, né? E é a essa memória desses antigos veranistas eu chego através de entrevistas, essas entrevistas, elas não são entrevistas de meia hora feita com gravador, eu não chego na casa da pessoa e faço 3 perguntas com gravador e vou embora, não. A gente pode chamar de conversas prolongadas que duram dias, duram tardes, se estendem de um almoço para um lanche da tarde, por vezes para um jantar. É uma convivência com pessoas que na ocasião tinham entre 80 e 90 anos e me contavam histórias sobre esse lugar. E me contavam essas histórias, isso foi um recurso muito importante utilizado na minha pesquisa, que são os álbuns de família. Por isso, essas fotografias que eu coloco na capa. Esse era um recurso muito importante da memória que era utilizado, isso foi trazido para mim pelos meus interlocutores, por essas pessoas que eu entrevistava. Eles, ao conversar sobre a Tafona, sobre essa Tafona do passado, ao rememorar isso, eles traziam esses álbuns de família e começavam a me contar histórias sobre essa Tafona. E tudo isso era anotado, era registrado, e depois, na hora da escrita da dissertação, né, do produto final, esse material é submetido à análise, ele é contrastado, aí, digamos que com fontes históricas, para ver se esses períodos batem. Então, é assim que na antropologia a gente faz a nossa ciência, a nossa abordagem. Esse é o nosso método de trabalho. Damos tanto valor à história oral quanto à história cartorial. A palavra da pessoa que me conta uma história, ela tem tanta validade quanto outras fontes, né? Então, é nessa relação entre o pesquisador e essa pessoa que está sendo entrevistada que grande parte da magia, digamos, acontece, né? É através dessas histórias que as histórias dessas famílias, as histórias dessas famílias no lugar, que esse livro tenta contar um pouco da história da formação desse balneário e das mudanças pelas quais ele vem passando. Mudanças essa que tem a ver com o avanço do mar, mas tem a ver também com mudanças internas a esse grupo, né? Eu estou falando de um grupo, né, essas famílias tradicionais de Campos. Eu não sei se eu estou falando muito, se a dinâmica é essa. Fique à vontade. Tranquilo, pode ficar à vontade. Você está falando de usineiros, né, de uma época áurea também da economia de Campos nesse setor. Exatamente. É importante ressaltar, né, que a gente está falando de um grupo, que é um grupo. A gente pode dizer que é um grupo economicamente variado. Você tem desde abastadíssimos usineiros até professores, comerciantes, com um padrão econômico não necessariamente igual, né? Muitas vezes bastante díspares. No entanto, por outro lado, esse grupo se une através de um mesmo estilo de vida que eles desfrutam em Campos dos Goytacazes. Eles frequentam os mesmos salões de clube, eles frequentam os mesmos clubes sociais e eles elegem o mesmo local como balneário onde passarão as suas férias. Então, é um grupo com poder econômico variado, mas que desfruta de um mesmo estilo de vida, de um mesmo modo de vida. Eles têm uma série de coisas em comum. E aí a pesquisa tenta entender, né, as atividades que esses grupos desempenham em Atafona nos seus momentos de lazer. Se a gente pensar que o lazer é o período em que a gente está desocupado, né, em que a gente nega as nossas atividades profissionais, não é isso? No lazer, férias, 0 atividades profissionais. O lazer é a negação, né, das atividades profissionais, produtivas que você realiza durante o ano. Então, o que sobra, né? O que essas pessoas fazem? Como que elas ocupam o seu tempo nesse local durante esses meses de férias? E como que elas ocupam esses tempos juntas? Como que elas se engajam em atividades juntas? Isso é a abordagem da tese. Mas o livro aborda e ressalta também, isso é importante caber e lembrar, que esse grupo ele não apenas desfrutava as férias juntos. Esse grupo é um grupo econômico, é um grupo político, de onde saem também senadores, prefeitos. Eles tomam atitudes políticas em bloco. Eles têm expectativas mútuas de reciprocidade, né? Então, é um grupo que
que tem atividade política, uma atividade econômica conjunta. Né? O livro trata das formas de sociabilidade que unem esse grupo em Atafona. Né? É interessante perceber que, por exemplo, em Campos, a vizinhança é outra. Quem é vizinho em Atafona não é vizinho em Campos, então isso coloca uma outra relação de vizinhança. Pessoas se aproximam aqui, pessoas que não têm relações próximas em Campos, em Atafona, são vizinhos, mas isso cria uma reciprocidade entre essas pessoas, com expectativas, por exemplo, relacionadas às mais diversas coisas, não apenas a festas, mas a empregos, né, a vida política e a vida econômica da cidade. E como bem lembrou o Arnaldo, é isso, é um grupo com um poderio econômico, um poderio político, um poderio social, que foi muito forte, né? Campos dos Goytacazes foi uma das cidades mais ricas do estado, né? E até mesmo do país. Então, quando inicialmente me foi proposto pelo meu orientador na ocasião, o professor Marco Antônio da Silva Mello, que tomasse esse grupo como foco da minha análise, de início eu chiei, porque eu queria estudar os pescadores. Esse era o foco inicial da minha pesquisa. Mas depois eu fui também percebendo a importância de entender a importância que esse tipo de estudo sobre essas pessoas tem, né? As ciências sociais têm como marca, né, muito forte o estudo das desigualdades, o estudo da pobreza. Eu mesmo depois cansei desse assunto e fui trabalhar com políticas habitacionais em favela, né? Remoção de favelas. Eu costumo falar que eu mudei radicalmente de tema, mas em alguma medida eu continuo trabalhando com famílias também que perderam as suas casas, né, por questões radicalmente distintas, mas tem esses aspectos simbólicos das famílias com as casas. Mas o que eu estava dizendo é que inicialmente eu não percebia a importância desse tipo de estudo, né? Eu achava que as ciências sociais deveriam se dedicar apenas ao estudo das desigualdades sociais, das classes desprivilegiadas, dos menos favorecidos e das minorias. Mas hoje em dia eu entendo perfeitamente a importância de se estudar também, né, as classes dominantes, né? Entender quem são essas pessoas, quem é esse grupo, né? Isso também é importante, né? Entender as relações, porque nesse caso do livro são relações sociais, são relações de momentos de lazer, mas como eu já falei, é importante entender a dimensão política e econômica, né? Digamos assim, muitos acordos, muitas coisas eram feitas também nessas festas, né? Muitas relações econômicas eram reforçadas entre essas famílias, entre esse grupo. Então é um pouco isso. O foco são essas famílias, é a sociabilidade dessas famílias aqui, mas o livro aborda também as relações históricas, né, entre as cidades, a fundação das cidades. E o último capítulo, Arnaldo, a gente conversou ontem rapidamente, é um capítulo sobre a Festa da Penha, onde eu fiz meu campo em 2005 e 2006. E aí eu tento, através da Festa da Penha, perceber como que esses veranistas de Campos e os pescadores, né, os moradores locais, em sua maioria os moradores antigos de famílias de pescadores, como que eles estão articulados em torno dessa festa, né? Porque nesse momento eles estão articulados em torno da festa, de formas distintas, cada um, né, ocupando um papel, desempenhando um papel, mas esses dois grupos estão articulados em torno da festa. Então, o último capítulo é sobre a Festa da Penha, e aí não é um trabalho tanto sobre memória, como são os outros capítulos, né, em que eu trabalho com as narrativas. Esse capítulo é um capítulo onde eu observei, são as observações que eu fiz a partir da minha pesquisa que eu fiz na Festa da Penha em 2005 e 2006. Por pouco a gente não esteve junto, você falou que a partir de 2007... 2005, 2006, com certeza eu estava lá, né? Mas aí eu estava atuante. Não estava à frente de nenhuma função dentro da festa, como tive de 2007, eu tive prazer de 2007 a 2013, 2014. Mas a gente nunca se desliga. Por exemplo, hoje a presidente da Irmandade é minha tia, o vice-presidente é meu pai. Então, assim, a minha irmã também faz parte da diretoria. Eu continuo na Irmandade, claro que não tem... a gente está sempre perto ali. Mas uma pessoa que eu... justamente... Oi? Desculpa, você falou da Irmandade, eu lembrei de seu Delcio Araújo, que foi uma figura com quem também me ajudou muitíssimo. Ele me disponibilizou os documentos, o estatuto inicial da Irmandade, foi também uma figura muito saudosa. Você falou sobre essa relação, que era essa pergunta que eu iria fazer mesmo. Se você estudou a relação desses veranistas com os nativos, com os moradores de lá, essa memória dessa construção de amizades, essas amizades sazonais normalmente, né,
E hoje é muito mais fácil sair de Campos para Atafona e vice-versa. Mas nós estamos falando do início do século passado, dos meados do século passado, a questão de transporte não era tão fácil. Eram amizades sazonais em que as pessoas se encontravam somente nesse período de veraneio. Isso também está nessas memórias dessas pessoas que se conheciam somente em Atafona? Sim, isso é parte, né? Esses vínculos que eram desenvolvidos apenas nos meses de verão, porque era isso, como você estava falando, o transporte não era tão fácil, né? A rodovia de estrada, a estrada de asfalto década de 50, se eu não me engano, década de 60, e isso dá uma alteração, né? O fluxo começa a ser maior. Antes disso, inicialmente vinha-se de prancha, né? De Campos pelo Paraíba, tem fotos no livro também daquelas que chamavam pranchas enormes, né? A vela vinha-se de prancha. Depois você tem o trem também, que chegava até Atafona, né? E contavam muito também de períodos que tinha estrada, mas era uma estrada de chão batido, então tinha muita lama, tinha que amarrar uma corrente para o carro não patinar. E realmente eram casas que durante muito tempo eram usadas especificamente no verão. Ainda que Campos seja do lado de Atafona, né? Hoje em dia você chega muito fácil, muito rápido, o acesso não era o mesmo, e eu acho que não era uma questão só de distância e do acesso, era um hábito. Atafona é um lugar onde se vai no verão, durante o ano, tanto que quando eu vim morar em Atafona, em 2005, e antes disso um pouco, já com interesse na pesquisa, eu passo a vir para a casa da minha família de praia. No início, a minha avó, que era uma dessas pessoas nascidas em 1920, que frequentava aqui desde o início, ela ficava muito assustada no início. Mas o que você vai fazer em Atafona durante o ano? A Atafona é muito ermo. Para eles, a Atafona que existia é a Atafona do verão, né? Tem uma Atafona no verão e tem uma Atafona de durante o ano. Essa Atafona de durante o ano, ela era muito desconhecida para o campista até um tempo atrás. Hoje em dia eu acho que menos, né? Bem menos. Mas essa Atafona de durante o ano, essa vida, né? De na época com menos bailes abertos, as casas fechadas, menos gente na praia, era totalmente desconhecida para esse campista que veraneava aqui apenas no verão. E as relações, né, entre o campista e os locais é algo que eu vou pensar a partir da Festa da Penha. Como eu era frequentadora do lugar, eu tinha uma série de preconceitos ou pressupostos sobre como se dava essas relações. Eu achava que o morador local, né, que era inicialmente o meu foco de análise, que era com quem eu gostaria de trabalhar, eu tinha uma série de suposições sobre o que eles pensavam em relação ao campista. Eu achava um monte de coisa, eu pressupunha muita coisa, né? Isso é um dos perigos de você fazer pesquisa num lugar que você já conhece, já frequenta anteriormente, né? Você tem uma série de coisas que você acha que você sabe sobre aquele lugar, né? Então eu achava, por exemplo, de uma forma que eles não gostavam muito da presença do campista na praia. Eu tinha eu tinha isso como um norte, né? E ao longo do trabalho de campo e da Festa da Penha, principalmente, eu fui entendendo que a coisa não era tão simples assim, né? Essas relações são mais complexas e ela é perpassada por muita coisa. Por exemplo, uma coisa que eu não entendia, né? Eu colocava, por exemplo, o antigo veranista como um turista. E o antigo veranista, né, dessas famílias antigas que tem casa, eles não são turistas, os moradores locais. Isso é diferente do turista. O turista é aquela pessoa que vem, né, passa um dia, passa 2 dias, ou fica numa pousada e vai embora. O antigo veranista, ele tem ele é visto pela população local, né, como os antigos, né, os antigos do local, de uma outra forma, né? Ele tem um outro pertencimento ao lugar, né, que é diferente. Ele não ocupa, digamos, o mesmo espaço que um turista que vem, chega, passa 1, 2 dias e vai embora, né? Essas figuras que têm casas e famílias há muito tempo, elas são consideradas também, de alguma forma, como alguém que tem um vínculo com esse espaço, né? Com esse território, né? Eu conheço uma frase... da história desse lugar. Eu conheço uma frase que diz que
não se deve confiar em chefe de cozinha que é muito magrelo. E também em antropólogo que fale pouco. Não se pode confiar. Juliana, tem vários comentários aqui. Arnaldo, eu vou interromper vocês rapidamente, né? Interromper a nossa conversa, pedir aos ouvintes... Fique à vontade, Cláudio. Eu estou falando aqui porque tá ótimo. Perguntando, eu vou falando. Você à vontade. Sinta-se à vontade, você, a casa é sua. E a repercussão aqui na internet, inclusive tem elogios aqui a você pra caramba, tem excelente matéria, falar de Atafona com essa antropóloga especial e sempre fantástico. Luciana Blasi Cunha. Coincidente. Aí fica complicado, né? Aí complicou. Tá ótimo. Bom, nós vamos fazer o intervalo e a Atafona é tão encantada que a gente fica imaginando como que você fez o seu trabalho. O bom do rádio é isso, né? É legal. A gente não acompanhou você nas matérias, mas você acabou transportando a gente, né, para o seu mundo aí, dessa pesquisa. Acaba que eu me perdia, foi com o tempo que você levou para concluir o livro, mas você me conta daqui a pouco no próximo bloco, por favor, e a gente continua a nossa conversa aqui no Folha no Ar, primeira edição, com a Juliana Blasi Cunha, antropóloga e autora aí do novo livro sobre a Atafona, que é a nossa convidada hoje. Tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dedumas Baterias.